bem, nós estamos trabalhando aos domingos uma série de mensagens chamada Enfermidades da Alma. Estamos concluindo hoje essa série de mensagens. Depois eu vou começar uma outra, provavelmente no segundo domingo de agosto. E nós estamos concluindo então essa série. É sempre um desafio falar sobre alguns temas, mas essa série é interessante porque, por mais que seja um desafio, é desafiador para cada um de nós, são situações que nós vivenciamos, são dramas, são situações que todos nós experimentamos, todos nós vivenciamos. Com toda certeza aqui todos nós já passamos por ansiedade, todos nós já vivemos até mesmo algumas crises de ansiedade nas nossas vidas, todos nós já tivemos experiências com medo, né? Passamos por alguns momentos onde ficamos com muito medo do que podia acontecer, do que poderia vir sobre as nossas vidas. Todos nós também já vivemos momentos de esgotamento, momento de cansaço, de uma fadiga, não é uma fadiga, um cansaço corpóreo, mas é um esgotamento mesmo. Não temos mais forças, não temos mais energia, não conseguimos dar mais um passo, não conseguimos ir adiante, avançar. Talvez alguns de nós já tiveram uma pitadinha aí de inveja, ou talvez tenha inveja com relação a algumas pessoas. Quem nunca passou ou experimentou momentos de culpa, sentimento de culpa na sua vida? Então essas cinco mensagens nós já trabalhamos e hoje nós vamos encerrar falando sobre ira. A temática de hoje vai falar sobre ira. Falar sobre ira é desafiador, para mim é desafiador. Porque, como qualquer um de nós, eu também tive um pai e uma mãe, e pai e mãe completamente, no meu caso, completamente diferentes. Meu pai é uma pessoa muito mansa, meu pai é uma pessoa muito pacífica. Meu pai é aquela pessoa que poderiam fazer o que quisessem com ele, meu pai não reagia. Meu pai era uma pessoa dócil, completamente dócil. Já minha mãe é uma pessoa que responde à altura. Apesar de ela ter 1,38 m de altura, mas é uma pessoa que responde, pelo menos a altura dela, ela responde tranquilo. Né? Pensa numa mulher que eu, infelizmente, nessa direção, eu puxei muito mais a minha mãe que ao meu pai. Tem algumas coisas que eu prefiro. Existem muitas brigas que eu não quero comprar, eu passo batido, eu deixo de lado, eu não estou nem aí, e ok, quer ficar, fica, quer me dar o cano, me dá, quer passa, mas existem algumas coisas que eu acabo enfrentando demais, né? Dependendo da área, dependendo da situação. Então, a ira é algo que me pega, mais que pregar para você ou para quem está em casa, a mensagem primeiro passa para o meu coração, eu queria estar sentado aí para ouvir a respeito do que eu vou pregar aqui. Ainda bem que a gente pode gravar e depois assistir, né? E entender um pouquinho mais e compreender a palavra. Bom, eu quero começar a mensagem de hoje definindo um pouquinho a ira. O que vem a ser ira? Quando nós falamos em ira, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que é um sentimento. Ira é um sentimento de raiva extrema ou cólera, como nós chamamos, contra alguém ou contra algo, é fúria, é indignação. Ira é um sentimento, é algo que vem, é uma explosão, é algo que surge, é algo que acontece com alguém ou com relação a alguma coisa, mas é esse sentimento, é essa situação explosiva de cólera, é algo que vem contra alguém ou contra alguma pessoa, é uma fúria. Quando falamos em ira, precisamos dizer também que a ira é muito maior do que a raiva. A raiva é uma expressão da ira, é uma expressão, mas a ira é muito maior. Porque quando você vê uma pessoa com raiva e você percebe, está nítido que ela é raivosa, que ela está com raiva, aquilo ali ela só está manifestando, exteriorizando aquilo que estava já dentro do coração, dentro da sua vida há um bom tempo. Quando nós falamos que a ira é maior do que a raiva, porque a ira ela fica camuflada, ela fica guardadinha, ela fica ali dentro, guardada, tá certo? E aí, muitas vezes nós não sabemos que aquela pessoa está irada, mas ela está. Nós não temos noção. Às vezes ela está irada contra você, guardando algo contra você, mas ela não manifesta, fica ali guardadinho, fica ali.
até que um momento ela vai explodir. Aí quando explode você fala, puxa, mas eu não imaginava. Não imaginava porque está sendo guardado, estocado ali dentro da vida da pessoa. E a ira também é capaz de destruir relacionamentos. Ela é capaz de destruir relacionamentos. Relacionamento de pais com filhos, relacionamento conjugal, amizades, é capaz. E às vezes não, na maioria das vezes por coisa boba, né? É uma bola que não foi tocada lá no campo de futebol, é por causa de um time de futebol, é por causa de uma toalha que não foi pendurada lá no banheiro, foi deixada, foi esquecida em cima da cama, não foi pendurada e de repente, entendeu? São situações bobas, são situações banais. A gente, falei para lavar a louça não foi lavada, e aí quando chega em casa explode, aí vem, e aí por conta de coisas tão pequenas e tão banais, mas acaba destruindo relacionamentos. Então, é por isso que precisamos falar sobre ira. Quando falamos em ira, precisamos também colocar quais são os tipos de ira. E olhando para a palavra de Deus, eu posso distinguir pelo menos 3 tipos de ira. A primeira ira que eu poderia dizer é a ira justa de Deus ou a ira justa de Jesus. A palavra de Deus nos apresenta um Deus que se ira. Deus se ira, né? Quando nós percebemos um Deus irado, quando você, por exemplo, vê o povo de Deus, que Deus tirou do Egito, estão caminhando pelo deserto, e ali no deserto eles começam a murmurar, a dizer que era melhor estar no Egito como escravo do que viver ali no deserto, Deus se ira. Quando você lê isso em Êxodo capítulo 33, Deus quer destruir o povo. E não apenas destruir o povo que ele tinha acabado de tirar do Egito, mas ele quer começar um novo povo através da vida de Moisés. Ou seja, ali a ira de Deus é acesa. Um Deus que quer destruir o povo, e aí Moisés intercede pelo povo, dizendo, não faça isso com o povo. O que vão dizer? O que os outros povos vão pensar a seu respeito? Não faça isso. Mas você percebe um Deus que se ira. Quando olhamos, por exemplo, para a vida de Jesus, certa vez Jesus entra, ele foi várias vezes no templo, mas certa vez Jesus entra no templo ali em Jerusalém e ele percebe a quantidade exorbitante de cambistas, de pessoas que estavam fazendo comércio, negócio ali dentro do templo, e Jesus então pega um chicote e começa a virar a mesa do pessoal que estava trabalhando, a expulsar todo mundo, a chicotear todo mundo, a brigar com todo mundo. Você percebe a ira acesa, porque aquele lugar era para ser casa de oração para todos os povos, e ali estava se tornando um covil de ladrões. Então a ira de Jesus se acende ali. Então você percebe uma ira santa, uma ira justa. Quando eu falo santa e justa, porque diante da murmuração, que é um pecado, Deus se ira. E diante daquele povo que estava comercializando a fé, Deus também, no caso Jesus também, se ira com relação a essa situação. Mas além da ira justa de Deus, a ira justa de Jesus, nós temos também a ira justa do ser humano. Toda vez que nós ficamos irados por conta do pecado, pelo que estão fazendo com relação a Deus, a sua palavra, com relação ao corpo de Deus, à família de Deus, isso tem que gerar em nós ira. E isso é uma ira justa. Quando Moisés, por exemplo, estava lá no alto do monte recebendo as leis da parte de Deus, de repente Deus diz para Moisés, desce, porque o povo já desviou. Desce. E quando Moisés desce com as tábuas das leis, ele desce, o que ele encontra? Um povo que tinha feito um bezerro de ouro e estavam adorando aquele animal, aquele bezerro de ouro, aquela imagem de escultura forjada, eles estavam adorando. Moisés se ira. É interessante que Deus apresenta Moisés como um homem mais manso da face da terra, e mesmo o homem mais manso diante daquela situação, ou seja, vendo a idolatria daquele povo, o jeito que aquele povo estava cultuando aquele bezerro de ouro, Moisés ele se ira diante daquela situação. Então é uma ira justa, diante do pecado, diante da afronta com relação a Deus. Mas existe a ira injusta do ser humano, e é sobre ela que eu quero falar com você nessa noite. A ira injusta do ser humano. Deixa eu trazer, antes de entrar na palavra, algumas características que temos a respeito da ira. Quando nós falamos em ira, primeiro eu tenho que entender que ela é uma resposta. Essa explosão,
esse sentimento, essa explosão é uma resposta àquilo que está acontecendo e que eu não considero justo, que eu não considero correto. Então, é uma resposta. Então, alguém, por exemplo, prometeu a determinado prazo, vamos pensar no pessoal, talvez o pessoal já da parte de construção está mais calejado, mas quando você contrata alguém, né, um marceneiro, por exemplo, você contrata um prestador de serviço, alguém que vai instalar um blindex, alguém que vai fazer alguma obra lá na sua casa, e ele fala, olha, segunda-feira eu começo, aí você segunda se programa, e você fica lá para esperar, e o camarada não vai. Há uma promessa, há uma palavra, e de repente aquilo não acontece. Aí você fica o quê? Irado. É uma resposta, sua ira é uma resposta. Né? É o marido que fala assim, não, pode deixar que eu passo lá na escola e pego nosso filho lá na escola. E aí, de repente, a escola liga e fala assim, ó, ninguém vem buscar, porque a criança está aqui ainda. Qual é o sentimento do seu coração? Ira. Puxa, ele prometeu, ele falou que ia fazer, ele falou e ele não fez. Então, diante de uma promessa, diante de algo que eu considero, está sendo injusto comigo, foi errado comigo, aí é uma resposta. Então, a ira, primeiro, é uma resposta. Segundo, a ira surge quando nós não conseguimos alcançar os nossos alvos, os nossos objetivos orgulhosos e egoístas. Aí nós nos iramos. Vamos dar um exemplo bem simples. Vamos pensar no marido, no pai ali, que está cansado, um dia exaustivo de trabalho, e o desejo que ele tem é fazer o quê? O desejo que ele tem é ir para casa, é chegar em casa, tomar um bom banho, relaxar um pouco, dar uma descansada, talvez a esposa chegar, a comidinha já está pronta, ou quase pronta, e ele quer então comer uma boa comida, ele quer sentar no sofá depois de jantar, e talvez ter um tempo ali para sentar e assistir uma série, um filme com a esposa, relaxar um pouco. Mas quando ele chega em casa, a casa está um caos. Ele chega em casa, a casa está um caos. As crianças estão chorando, uma criança está gritando, uma criança batendo na outra, brinquedo esparramado por todo lado, a comida nem começou a ser feita, a esposa está chorando lá na cozinha porque o patrão brigou com ela. Então, diante dessa situação, ele tinha uma expectativa, ele tinha um desejo, mas de repente nada daquilo vai acontecer. Aí esse homem ele tem duas possibilidades. Uma é começar a ajudar, é ir para o quarto, tirar a roupa e começar a catar os brinquedos, a cuidar das crianças, a acalmar as crianças, a preparar a janta, ajudar, a acalmar o coração da esposa. Ou ele tem uma outra alternativa, que é sentar no sofá e ficar bufando. Sentar no sofá e ficar bravo, ficar bufando diante daquela situação, ficar praguejando, brigando com a esposa, brigando com as crianças, ou talvez bater a porta e falar, poxa, estou tão cansado, também não vou ficar aqui, bate a porta, pega o carro e sai, e vai para um boteco, ou vai para algum outro lugar. Ele tem essa outra opção. Repare, não há nada de mal em ter expectativas, em ter desejos, em ter alvos. Não há nada de mal nisso. Não há nada de mal querer chegar em casa, não há nada de mal querer tomar um bom banho, não há nada de mal querer uma jantinha pronta, não há nada de mal querer sentar num sofá, assistir uma série, descansar, ter talvez um tempo com a esposa, não há nada de mal nisso. Mas a reação diante daquilo que não vai acontecer conforme eu queria, aí é que está o mal. Aí é que está. Né? Ou seja, qualquer um de nós ia se sentir irado. Qualquer um de nós se sente irado quando a gente programa ou espera alguma coisa e de repente aquilo não acontece. Isso é natural, isso é normal, mas como é que nós respondemos a isso? Olha a resposta e repare o egoísmo da nossa parte. Então a gente tem que analisar e pensar. Quando falamos em ira, a ira também envolve uma falta de domínio próprio, porque ela toma conta do nosso ser. A ira toma conta da nossa mente. Nós começamos a imaginar, nós começamos a deduzir, nós começamos não, ela não fez isso por causa disso. Ele me falou isso por causa disso. A gente começa a deduzir. A nossa mente começa, por quê? Está dominada pela ira. Ele não me cumprimentou, é porque é isso daqui. Ou ele está fazendo isso, repare como é que ele está fazendo isso, é por causa disso. E a gente começa a deduzir muitas coisas, a imaginar muitas coisas. A mente foi dominada completamente ali pela ira. E não só a mente,
né? Mas também o nosso corpo. É interessante, nós vamos trabalhar os textos no Novo Testamento. A palavra ira no Novo Testamento tem a ideia de inflar. Ela tem a ideia de, sabe? E é exatamente o que acontece. Quando nós ficamos irados, a impressão é que nós vamos explodir. Nós, né? E não só ficamos cheios, parece que vamos explodir, mas até mesmo o nosso corpo demonstra isso. As narinas dilatam, parece que a gente vai explodir mesmo. Tem gente que fica vermelho, tem gente que a veia estufa, parece que a pessoa vai explodir. É uma bomba atômica que está ali na nossa frente. Mas é por quê? Porque o nosso corpo manifesta isso. Nosso ser completamente manifesta essa falta de domínio próprio sobre as nossas vidas. E a ira sempre vem acompanhada de outros pecados. Ela nunca está sozinha. A ira sempre vem acompanhada de outros pecados. A ira vem acompanhada de maledicência, ela vem acompanhada de mentiras, ela vem acompanhada. Tem alguma outra coisa, eu vou trabalhar ali na frente com você, mas existem outras coisas, outros elementos que vêm junto com a ira. Bom, mas como lidar então, pastor, com a ira? Como é que eu faço para lidar com a ira? Como é que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus me orienta, o que ela diz para mim, como é que eu posso lidar com a ira na minha vida? Eu quero dar 4 dicas para você nessa noite de como você, através da palavra de Deus, como você pode evitar a ira ou controlar a ira na sua vida. Primeira dica que a gente tem aí é evite a ira pecaminosa. Evite a ira pecaminosa. Onde que eu me baseio? Texto de Efésios capítulo 4, verso 26. Vou basear basicamente a mensagem aí em Efésios 4. Mas eu vou também utilizar um texto de Tiago e um texto de Romanos. Mas Efésios capítulo 4, no verso 26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Nós conhecemos a versão mais tradicional desse versículo aqui, que talvez esteja na mente de muitos, é um pouquinho menor. Ele diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Essa é a tradução mais comum desse texto aqui. Irai-vos, mas não pequeis. A Nova Versão Internacional diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Porque são coisas diferentes. A ira não é pecado. A ira em si não é pecado. A ira justa. Diante do erro, diante do pecado, diante daquilo que estão fazendo com relação à palavra de Deus, com relação às coisas de Deus, com relação a Deus, essa ira não é pecado. A ira pecaminosa é a ira egoísta, é a ira onde aquilo que eu quero está em jogo, é a minha vontade, é o meu desejo, é o meu querer, sou eu estou em jogo, são as minhas coisas. São os meus planos, as minhas vontades, sou eu. Aí entra para a parte pecaminosa. Mas irar-se por si só não é pecado. E é interessante que aqui o texto começa não dizendo assim: se vocês ficarem irados. Se vocês, é uma coisa. Aí está dizendo quando vocês, porque nós vamos ficar. A ira faz parte da nossa vida. Nós vamos ficar irados. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Aí é que está o desafio para as nossas vidas. Por quê? Porque a tendência nossa é pecar. Diante da ira, diante do sentimento, a tendência, nós caminhamos para isso, exatamente para o pecado. Caminhamos para não ficar apenas no sentimento, mas para extravasar esse sentimento, para extrapolar esse sentimento. E aí, quando nós extrapolamos, quando nós extravasamos, é que está o pecado. Então, a primeira orientação é: evite a ira pecaminosa. Uma segunda dica que temos também na palavra de Deus para cada um de nós é: entenda os fatos. Além de você evitar o pecado, não pecar, sentir a ira, mas não pecar, a segunda coisa é entender o que está acontecendo. E aí eu preciso ir para o texto de Tiago. Tiago nos diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça
de Deus. O que Tiago está querendo dizer aqui? Antes de você começar a imaginar, a deduzir, pergunte. Isso já resolve muita coisa. Pergunte. Porque a pessoa passou por mim, ela não me cumprimentou, eu começo a deduzir. Mas às vezes a pessoa só não está bem. Alguma coisa aconteceu, você não sabe? Então pergunte. É mais fácil falar assim, nossa, você passou por mim, você nem olhou para mim, você nem me cumprimentou, está tudo bem? É uma pergunta. E ouça o que a pessoa tem para falar. Antes de começar a sentir a ira e de extravasar, ela passou por mim e não cumprimentou, também eu vou passar por ela, não vou cumprimentar. Deixa ela comigo. Também vou dar resposta à altura. Essa é a ira, isso é o pecado. Então sejam tardios para falar, sejam prontos para ouvir. O que aconteceu? O que está acontecendo? Por quê? Aqueles, por exemplo, que têm mais de um filho, né? Tem o privilégio de ter mais de um filho. Às vezes você está lá na casa e de repente as crianças estão no quarto. Você só está ouvindo barulhão lá no quarto. A impressão que você tem é que eles estão brigando. Aí você abre a porta com o quarto e fala, o que está acontecendo aqui? Por que essa gritaria? O que vocês estão fazendo aqui? Por que você está brigando com o seu irmão? E bababá, e fala, e de repente a criança, as duas assustadas, daqui a pouco uma olha para você e fala assim, desculpa pai, a gente só estava brincando. Olha a cara de tacho que você fica. Né? Desculpa pai, a gente só estava brincando. Era brincadeira. Mas você imaginou que fosse briga. Aí você entrou no quarto para dar um sermão porque era briga no seu entendimento. Mas você perguntou? Não seria melhor você entrar e perguntar assim, o que está acontecendo aqui? Aí ele já diria assim, ai pai, a gente está brincando. Tem certeza que vocês estão brincando? Sim pai, estamos brincando. Você ia dar o sermão? Não ia. Por quê? Porque você perguntou. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então o que Tiago está querendo dizer aqui, ou seja, pergunte, questione, entenda a história, saiba o outro lado, converse, sente para conversar, examine o que está acontecendo antes de você ter alguma situação complicada. Examine antes a situação, antes de você trazer julgamento. Examine a situação antes de você se irar. Examine a situação antes de você revidar. Examine a situação. Uma terceira dica que nós temos aí na palavra de Deus é que nós devemos expressar a ira de forma correta. Temos que expressar a ira. Podemos expressar a ira? Sim, mas de forma correta. Existe a maneira certa para a gente expressar a ira. E aí eu volto para o texto de Efésios capítulo 4. No verso 26 nós lemos, quando vocês ficarem irados, não pequem. Mas no verso 27 o apóstolo Paulo diz, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Nessa parte destacada aí, eu tenho 3 dicas, 3 orientações do apóstolo Paulo para nós. Primeiro, apaziguem a ira. Diante desse sentimento de ira, faça algo que traga paz. Faça algo que traga paz. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, resolva. Resolva a situação. Diante desse sentimento de ira que está vindo sobre a sua vida, resolva, sente para resolver, sente para conversar, para ter uma conversa saudável, uma conversa boa, uma conversa para resolver essa situação. Sente para conversar. Não é para atacar, não é para ferir a outra pessoa. A gente tem que lembrar do texto de Provérbios 15, versículo 1, que diz que a palavra branda, ela acalma, mas a palavra ríspida, ela provoca o furor, ela provoca a ira. Então não é para trazer ataques, não é para ficar falando alto, não é para gritar, não é para apontar o dedo, não é para humilhar a outra pessoa, não, mas é para sentar para conversar, é sentar para resolver, é sentar para trazer paz. Apaziguem a ira que está vindo sobre vocês, façam algo que traga paz ao coração de vocês. Mas ele segue, não apenas sente para resolver, para trazer paz, para solucionar, mas façam isso rápido. Ele diz aí no texto, antes que o sol se ponha. E pastor, eu briguei e o sol já tinha
Já tinha se escondido. Foi depois das 18 horas quando eu briguei, quando eu me senti com raiva. Meu marido chegou em casa, já estava à noite, não tem problema. Né? Vamos dizer o seguinte, antes de você dormir, resolva a situação. Resolva a situação. Antes que o sol se ponha, seja rápido. Porque nós temos a mania de achar que o tempo vai resolver. Nós temos a mania de achar que, depois isso a gente conserta. Depois a gente conversa. Depois vai dar certo. Não vai dar certo nunca. Não vai dar certo. Por quê? Porque você está chocando isso aí dentro de você. Não vai dar certo porque isso daí está aí dentro de você. E enquanto ficar aí dentro de você, não vai dar certo, não vai resolver. Então nós precisamos tratar isso o mais rapidamente possível. Talvez se você hoje falasse, não, hoje eu estou com a cabeça muito quente. Se eu for sentar hoje para conversar e para resolver isso, não vai dar certo. Tá certo. Então se por acaso é para sentar e vai dar mais briga, então é melhor você de fato não conversar, é melhor não resolver ali. Agora, não, estou calmo agora, eu estou tranquilo, estou pronto para ouvir aquilo que ele tem para me dizer, aquilo que ela tem para me dizer, eu vou conversar, a gente vai resolver. Ok, faça isso. Faça isso. O mais rapidamente possível. Não prolongue, não deixe isso, lá na frente a gente resolve, lá na frente a gente conversa, lá na frente a gente acerta. Não, lá na frente as coisas só vão piorar. Eu não conheço nenhuma situação que o tempo resolveu. Eu não conheço. No meu ministério, eu não conheço. Falar assim, não, vocês já conversaram? Não, a gente nunca conversou e está, tudo resolvido, maior paz. Foi a melhor coisa que a gente fez, foi nunca conversar. Isso não existe. A melhor coisa que tem é sentar, conversar, resolver. Não deixar essas coisas guardadas dentro do seu coração. Existe um filme de 2003 chamado Tratamento de Choque. Os mais velhos aqui já assistiram. Esse filme provavelmente, né? O personagem principal aí é o Adam Sandler, e esse Adam passa por uma experiência, ele é julgado, ele é condenado a fazer terapia com Jack Nicholson. E o seu terapeuta então promove as coisas mais bizarras, as coisas mais interessantes para tratar. Tem um pedacinho aí do filme, o trailer do filme, quero que você assista, depois a gente segue. Gentlemen, we have just reached our cruising altitude of 32,000 feet, and we hope you enjoy our in-flight movie. Miss, how are we doing under that headset? I'll be right there, sir. Anyway, I got this new check. Excuse me. Can I get a headset from you, please? Do not raise your voice to me, sir. I'm not raising my voice. Okay, stay calm. I am calm. I just want my headset. Okay, stay calm. I am calm. I just want my headset. Is there a problem, sir? There's not a problem. Sir, calm down. I am calm. What is it with you people? You people. I don't mean you people. I mean you people. Sir, calm down. I'm calm! This court hereby orders you to undergo anger management therapy. Anger management? From Revolution Studios. Apparently, Dr. Rydell has a history of unorthodox techniques. Where should we put my stuff? What stuff? I don't think you should be moving in with me. In Europe, it's not considered unusual for 3 or 4 men to share a bed. That's why I'm proud to be an American. If you fail to strictly adhere to the rules of his program, you will spend the next year in state prison. Learn to share. How about a kiss? I'd love a kiss. I think she's talking to me, and I think I can handle it. Keep an open mind. I'm going to assign you an anger ally. Everyone partnering up, man. Here's my number. Oh, great. You're gonna die pig. Oops, that's a letter that I'm writing to Geraldo Rivera. And embrace your emotions. Temper's the one thing you can't get rid of by losing it. How's anger management going? He's insane. La 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 la. Nicholson. I think it's pivotal for you to confront your childhood nemesis. The guy's a monk. He's not even allowed to hurt a plant. You think that's funny? Don't shove me. No! What did you make me do? Anger management. Wasn't expecting that from a Buddhist kid. That was out of nowhere. Muito bem, é um filme antigo,
Os mais antigos aqui provavelmente assistiram. Os mais novos não sabem o que é isso, tá certo? Mas é um filme interessante. Mas não apenas o que acontece no filme. Existe uma frase no filme do terapeuta que eu acho interessante, porque ele diz o seguinte: existem 2 tipos de pessoas iradas. Existem 2 tipos. O primeiro tipo é aquele cara que você vê no caixa do mercado explodindo com a atendente. É aquele cara que você vê no caixa do mercado gritando com a moça ali do caixa, com a atendente, porque ela não pegou os cupons que ele tinha. Mas o segundo tipo de pessoa irada é aquela atendente, que por mais que ela não disse nada e ficou quieta, ela está ali só guardando. E uma hora, essa atendente vai explodir. E ela pode sacar uma arma e sair atirando e matando todo mundo. Existem 2 tipos de pessoas iradas. Aquelas que você vê que explodem, mas existe aquele outro tipo, que está ali, ó, quietinho, mas só está guardando. E de repente, quando essa pessoa explode, ela fica irreconhecível. E você fala, puxa, eu nunca imaginei. Lógico que você nunca imaginou, porque ela é uma pessoa que está guardando esse sentimento. Os 2 estão errados. Aquilo que explode está errado, porque ele extrapola, porque ele passa dos limites e peca por conta disso. Mas aquele que guarda também está errado, porque ele poderia colocar com palavras sábias para fora e tratar aquilo que está dentro da sua vida. Então nós precisamos entender exatamente essa dimensão. E ele termina dizendo aí no verso 7, dizendo, não deem lugar ao diabo. Ou seja, tragam paz sobre a ira de vocês, façam isso rápido, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. E por que ele diz isso? Porque é a consequência. Quando nós guardamos a ira e nós vamos deixando ela dominar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, as nossas feições, as nossas reações, o nosso semblante, assim por diante, quando ela vai dominando, nós estamos dando lugar para o diabo agir e agir da maneira como ele quiser nas nossas vidas. No verso 31, o apóstolo Paulo, por exemplo, diz, livrem-se de toda amargura. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Livrem-se, essa é a orientação dele. E quando eu falei para vocês que a ira, ela não está sozinha, mas ela vem acompanhada de pecados, eu olho exatamente para esse texto bíblico. E quando eu olho para esse texto bíblico, a impressão que eu tenho é que nós temos uma escadaria. E você vai entender, mas é uma escadaria que não leva para cima, é uma escadaria que leva a pessoa para baixo. E tudo começa, sabe como? Lá, com essa amargura não tratada. Tudo começa com uma coisa simples, com uma coisinha banal, mas que trouxe um negocinho aqui no meu coração. Dá um exemplo aqui. A filha faz aniversário, convida a mãe para o aniversário, mas a mãe não vai. A mãe não vai no aniversário da filha. Meses depois é o aniversário da irmã. E aí a irmã resolve fazer ali um almoço, não é nada de festa não, coisa de adulto, né? Vai fazer um almoço, chama a mãe, chama ela também. E aí quem está lá no aniversário, quem aparece lá? A mãe. A mãe não foi no aniversário dela, mas agora a mãe está no aniversário da outra. Repare, lá atrás, no seu aniversário, quando a mãe não foi, ela ligou para perguntar por que a mãe não foi? A mãe não ligou, a mãe não falou nada. Mas ela ligou para perguntar? Ela questionou a mãe? Ela perguntou, ouviu o outro lado? Não. O que ela preferiu? Ficar com amargura. Ela ficou amargurada porque a mãe não foi. E sabe por que a mãe não foi? A mãe não foi porque ela escorregou quando estava lavando a calçada, ela escorregou ali na área, caiu e ficou roxo. E tudo dolorido a perna, ela não conseguiu ir.
Ela só mandou uma mensagem de parabéns para a filha, nem no WhatsApp ali mesmo, nem ligou, mas apenas isso, e a menina ficou amargurada. Ela não perguntou. Se ela tivesse perguntado, mãe, por que a senhora não veio no meu aniversário? Aconteceu alguma coisa? Ou mãe, a senhora não vem porque aconteceu? A mãe também poderia ter dito, né? Mas a mãe não disse, talvez para não preocupar. E a filha não perguntou. Qual é o sentimento que ela ficou? De amargura. Se ela tivesse perguntado, mãe, por que a senhora não veio? Aconteceu alguma coisa? A mãe poderia falar, ai filha, tomei um tombo aqui. Estou toda roxa, machucada, com a minha perna dolorida, eu não consigo nem colocar a perna direita no chão de tanta dor. Você ficaria com amargura? A filha ficaria com amargura? Não, mas ela perguntou? Não, a amargura ficou. Começa assim. Um outro fez uma coisa, um outro falou uma coisa, eu imaginei que aquela palavra dele era para mim, eu imaginei que aquilo era uma indireta para mim, eu imaginei, aí pronto, eu guardei isso no meu coração, virou uma amargura. Qual é a segunda coisa que o apóstolo Paulo nos diz? Bom, indignação. Quando ela viu a mãe no aniversário da irmã, ela ficou o quê? Indignada. No meu ela não foi, mas agora o da minha irmã, tá aí ela. Ela veio no aniversário. Qual é o sentimento? Indignação. Eu estou indignada com a minha mãe aqui. Assim como ela não foi no meu, ela não tinha que ter vindo aqui também, não. Ou ela tinha que ter ido no meu e vir aqui. Mas já que ela não veio, não foi no meu, ela não tinha que estar aqui, não. Aí ela fica indignada. E o que isso brota no coração? Ira. Por isso que eu falo, a ira não vem sozinha. Aí, até aqui a gente não viu nada. É algo dentro do coração, é a amargura que está aqui dentro do coração, aí a mãe aparece, a indignação que está aqui dentro do coração, e a ira está ali, E de repente está tudo muito bom, a conversa está legal, ela está ali. A mãe não percebeu nada, chegou, cumprimentou, está tudo normal, estão preparando o almoço. De repente a filha, a aniversariante, fala assim para a mãe, ô mãe, bem que a gente podia fazer aquela bebidinha, né? A gente podia preparar aquela, mas qual? Do aniversário, aquela, aí a pessoa fala, e falando em aniversário, aí qual é a próxima? Gritaria, e falando em aniversário, muito bem vocês terem falado em aniversário, porque a senhora não foi no meu aniversário, a senhora não foi, né, dona fulana de tal? No meu aniversário a senhora não foi. Agora, aqui dela, a senhora vem, né? A dela, a senhora vem. No meu, a senhora não aparece. Mas no dela, aí começa... Está numa conversa natural? Não. Começa a gritaria. E além da gritaria, começa o quê? Calúnia. A senhora veio no dela, já sei o porquê. Que a senhora gosta dela mesmo. A senhora faz de tudo por ela. Agora a senhora não gosta de mim. A senhora nunca me aturou, eu não sei porque eu nasci, eu não sei porque eu estou neste mundo, a senhora é assim mesmo, a senhora trata todo mundo assim, e aí começa a malhar a mãe, aquilo que era para ser um almoço gostoso se transformou no inferno. Por quê? Lá atrás, queridos, amargura, que virou indignação, que virou ira, e aí a ira extravasa, vira gritaria, vira calúnia, vira maledicência. Isso acontece muito. Ou vai falar que não? O apóstolo Paulo está imaginando aqui? Não acontece? Acontece na nossa família, acontece na igreja, é o irmãozinho ali que não cumprimentou, é o irmãozinho que falou isso, aí fica com amargura, aí de repente trata um outro bem, aí ele já fica indignado, a ira vem, de repente ele está gritando, está falando mal, está fazendo fofoca, e as coisas vão. E aí, para uma pessoa dessa, pegar uma faca e matar uma outra, a gente imagina que as coisas só acontecem na casa dos outros. Mas quando você vê uma pessoa que tem a capacidade de pegar uma faca, uma arma, ou como nós vivemos no final do ano passado, início desse ano, lá no sul, uma pessoa que fez um bolo e colocou o veneno e acabou matando várias pessoas da família. Para uma pessoa pegar e colocar veneno num bolo para matar o outro, aonde que começou isso? Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, e aí vai para toda espécie de maldade. Quando eu olho para isso, o apóstolo Paulo está dizendo, é ladeira abaixo. Ou seja, por isso que Paulo diz, livrem-se de toda amargura, porque se você não se livrar da amargura, isso vai se transformar em indignação, vai se transformar em ira, e daí para frente é só coisa pior. O apóstolo Paulo, no verso 32, ele diz, como é que nós podemos então resolver? Sejam bondosos.
compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou cada um de vocês em Cristo. Ou seja, como é que eu resolvo essa ira, então, que está no meu coração? Explodindo? Não. Guardando e me isolando? Não. Como é que eu resolvo isso? Sentando, conversando, falando a verdade em amor, expressando o que está no coração, ouvindo muito mais a outra parte, o que está acontecendo, por que que ele fez, por que que ele falou, conversando, trazendo paz, sendo bondoso, sendo amável, sendo gentil, perdoando aquilo que a pessoa fez, porque nós também fomos perdoados por Deus em Cristo Jesus. É assim que a gente faz. Por fim, uma quarta e última dica. Pastor, legal o que o senhor está dizendo, gostei, acho legal, acho bacana, mas prefiro ficar com a minha ira aqui. Prefiro ficar irado. Eu entendo tudo aquilo que o senhor disse aí, legal, são textos bíblicos, o apóstolo Paulo escreveu, Tiago escreveu, tudo legal, muito legal, mas eu não estou disposto a sentar, eu não quero conversar, eu não quero resolver, eu quero ficar com essa irazinha guardada aqui e tentar não pecar, mas eu vou ficar com essa irazinha guardada aqui, mas eu não quero sentar, eu não quero resolver. Então, sabe o que o apóstolo Paulo nos diz aí agora em Romanos, para a gente concluir? Capítulo 12 de Romanos, no verso 19, ele diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu retribuirei. Então, o que eu diria para você por último? Se você quer guardar, acalentar a irazinha aí dentro do seu coração, não se vingue, mas entregue essa ira para Deus. Deixa Ele resolver. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Deixe o Senhor resolver. Deixe Ele fazer aquilo que tem que ser feito. Então, quais são as 4 dicas, quais são as 4 orientações para nós que a palavra de Deus nos traz? Primeiro, evite a ira pecaminosa. Irai-vos, mas não pequeis. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Sentir ira, ok, mas cuidado como você vai executar essa ira. Cuidado como você pode extrapolar essa ira. Cuidado, porque aí é que mora o pecado. Segunda dica, entenda os fatos. Ou seja, ouça, converse, vá conversar, pergunte, ouça, esteja com o ouvido pronto para ouvir o que aquela pessoa tem para te dizer. Ouça a história, ouça o que está por trás, antes de você ficar ainda mais irado. Ouça. Terceira dica que nós temos na palavra, expresse corretamente a sua ira. Expresse a sua ira. Há uma forma correta de expressar. Como é que eu posso expressar corretamente a minha ira? Primeiro, trazendo paz. Sente para conversar, para que haja paz. Para que haja paz. Converse, pergunte, dialogue, não afronte, não confronte, não aponte o dedo, não brigue, não é para acusar, é para ouvir, converse, traga paz. Faça isso de forma rápida, não demore fazer, não ache que o tempo vai curar, vai solucionar, vai resolver. Faça isso de forma célere, o mais rápido possível, para colocar um ponto final. Não acalente isso no coração, não deixe chocar aí na sua vida, mas coloque para fora da melhor maneira possível para resolver. Há uma forma correta de agir? Depois que você sentou, que você conversou, que você expôs, ouviu, expôs o que está no seu coração, foi de forma célere, rápida, não dê lugar ao diabo. Não deixe o diabo dominar sobre a sua vida. Não deixe ele dominar a sua língua, não deixe ele dominar o seu coração, não deixe ele dominar aí o seu pensamento, não deixe ele dominar o seu julgamento, não dê lugar ao diabo. Por fim, nós temos aí, pastor, ok, mas a ira está aqui guardadinha. Então, entregue para Deus. Diga para Ele,
estou aqui entregando para o Senhor. Não quero extrapolar, não quero extravasar. Hoje eu não estou a fim de consertar, não estou a fim de resolver, mas também não quero extrapolar, extravasar, não quero pecar. Então, Senhor, estou entregando aqui a minha ira nas tuas mãos. Que Deus os abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Cada um de nós temos sensações, temos sentimentos diferentes. Dentro dessa série nós trabalhamos coisas diferentes. Todos nós trabalhamos, talvez diante de uma mensagem ou de outra, nós ficamos ali imaginando, pensando e deixando Deus trabalhar a nossa vida, trabalhar o nosso coração. Talvez Deus falou muito mais com você sobre ansiedade, ou sobre medo, ou sobre inveja, ou sobre culpa, né? Trabalhou talvez outras coisas, mas talvez essa palavra é para mim, é para você. É um Deus que quer trabalhar esse sentimento de ira dentro do nosso coração. Então deixe Deus trabalhar. Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós agradecemos, porque podemos estar aqui na tua casa, podemos estar aqui e ouvir um pouco, aprender um pouco. Cada um de nós, ó Deus, cada um de nós temos áreas que precisam ser trabalhadas, sentimentos, enfermidades dentro de nós. E talvez a ira seja uma enfermidade que tem estado dentro das nossas vidas. Temos ficado irado diante de situações, diante de pessoas que não nos trataram dignamente, diante de pessoas que nos ignoraram, diante de pessoas que falaram mal de nós, diante de pessoas, e aí a ira vem, tem dominado o nosso coração. A tua palavra nos diz que quando nós ficarmos irados, a gente tem que tomar muito cuidado para não pecar, tomar cuidado para não extrapolar, passar do limite, tomar cuidado porque a ira não está sozinha, ela está junto da amargura, da indignação, da calúnia, da maledicência, da gritaria, de toda a maldade. E nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Então, Pai querido, que essa palavra entre no nosso coração, que a gente se desarme, que a gente vá conversar, que a gente sente para conversar e para resolver, para perguntar, para saber o que está acontecendo, para acertar as contas, para não deixar isso ir muito longe, além daquilo que de fato tem que ir. Nos ajude a resolver, nos ajude a conversar, nos ajude a falar, a expor, a ouvir muito mais, a entendermos o outro lado que está acontecendo. Ajude-nos. Que essa palavra, Deus, traga resultado às nossas vidas, ao nosso coração. Então, trate essa ira que tem ficado dentro de nós. Talvez por uma coisa tão boba que começou lá atrás. Talvez ao examinarmos o que motivou tudo isso, a gente vai perceber que é bobeira, que é egoísmo da nossa parte, é coisa nossa que nós queríamos, que nós imaginávamos, que nós deduzíamos e que nada passou da nossa imaginação. E que nós estamos ofendidos, grandemente ofendidos por uma coisa que talvez nem a outra pessoa prometeu, nem a outra pessoa quis dar ou imaginava dar. E nós deduzimos tudo. Então trabalhe o nosso coração, trabalhe a nossa vida. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado a Deus pela vida dos queridos que aqui estão, pelos irmãos que estiveram no culto das 10 e pelo culto que o Senhor permitiu de manhã e pelo culto que o Senhor permitiu agora à noite. Obrigado por a vida de cada um. Obrigado por aqueles que contribuíram aqui no culto, aqueles que têm feito isso de forma sistemática ao longo das semanas, os meses. Muito obrigado, porque o Senhor também tem sustentado a sua casa e o Senhor tem trazido provisão sobre as nossas vidas. Recebe o nosso dízimo, recebe a nossa oferta, recebe a nossa gratidão, recebe as nossas vidas, recebe o nosso culto. Ao sairmos daqui, leve-nos para casa em paz, em segurança, que tenhamos, ó Deus, uma noite abençoada, uma semana abençoada na Tua presença. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde você. Que o Senhor sorria para você e presenteie você. Que o Senhor olhe para você, bem nos seus olhos, e o faça prosperar. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.